e a importância da relação entre os dois países, isso leva a um diálogo entre os dois países e os Estados Unidos. Isso pode impactar a formação da relação. Tudo. Saudamos nosso encontro. Todos entendem que isso não é o fim da era de confronto entre a Rússia e o Ocidente, mas que é o início de uma conversa em si mesmo. É um retorno à normalidade, e isso é reconhecido e bem-vindo por absolutamente todos. E como essas mesmas figuras tragicômicas que lideram reagiram à reunião em Riad, a burocracia de Bruxelas e a OTAN é bastante revelador. O simples fato de que representantes de duas grandes potências se sentaram e conversaram, cada um expondo sua posição, é visto como uma traição aos interesses do Ocidente. Essas são pessoas insalubres e, em grande parte, todos os nossos interlocutores dos países da maioria mundial também veem dessa forma, embora talvez nem todos nos digam isso diretamente, mas a sensação é essa. Lazarev. Anatoly Bekhanov, por favor, diga-nos quais questões a Rússia está desenvolvendo agora, preparando um possível encontro entre os presidentes Trump e quando tal encontro pode ocorrer. Quais questões você está resolvendo agora? Quando acontecer, você, é claro, saberá sobre isso. Quais questões estamos desenvolvendo? Bem, isso é... A confidencialidade é uma parte integral da preparação de qualquer processo diplomático. Portanto, estou certo de que informaremos você em tempo hábil, mas, antes de tudo, será a assessoria de imprensa do Kremlin que informará, é claro. Pergunta sobre a cobertura das sanções em bancos e prazeres para empresas ucranianas. Qual é a posição da Rússia? E podemos oferecer uma solução para os negócios ucranianos. Onde estavam os avanços? Se houver uma solução para os negócios ucranianos, foi gravado de forma independente. Nós não abordamos esse tópico. Partimos da suposição de que essa é uma violação muito séria de todos aqueles princípios que o próprio Ocidente estabeleceu na economia global: concorrência justa, a inviolabilidade da propriedade, a presunção de inocência e, de maneira geral, por assim dizer, o mecanismo do mercado livre. Tudo isso foi destruído? Sim, ainda. É preciso acrescentar o roubo direto de ativos russos. Isso é, bem, vergonhoso. Provavelmente, não apenas roubaram, mas também usam os juros para financiar a guerra contra nosso país pelas mãos dos ucranianos. Informações de que várias empresas ocidentais estão prontas para retornar e retomar seus negócios na Rússia. Eu acredito que nosso bloco econômico reagiu de maneira muito correta. O sentido dessa reação é que, ao longo dos anos desta guerra híbrida, incluindo sanções ilegais, fizemos muito para dar um forte impulso ao desenvolvimento de nossos próprios setores, nos quais até recentemente nós dependíamos seriamente dos Estados Unidos, da União Europeia, Japão e assim por diante. E esse novo Estado permitiu perceber o quanto é benéfico para a nossa economia desenvolver nossas próprias tecnologias, que, em muitos casos, já superam os equivalentes ocidentais. Então, provavelmente com a mesma lógica, não, sobre o retorno das empresas ocidentais para a Rússia, onde, bem, talvez não devamos desencorajá-las disso, mas devemos permitir apenas em setores que não criem riscos para a nossa economia. Caso, de repente, alguém lá acorde de mau humor. Bem, o mesmo se aplica às sanções. As sanções nos ensinaram, em grande parte nos forçaram, mas através disso nos ensinaram e nos inspiraram a realizar reformas muito sérias, uma reestruturação profunda da nossa economia, em prol de um desenvolvimento pleno, soberano e independente, que não dependa dos caprichos daqueles que ainda se consideram os principais no cenário mundial, incluindo a economia global. Mas vou terminar com o que comecei. A multipolaridade está prevalecendo. As taxas de crescimento dos novos centros poderosos, de poder econômico, político, financeiro, é claro,
indicam que essa multipolaridade é imparável. Nesse sentido, a importância do Grupo dos 20 se mantém para que seus participantes ocidentais compreendam a irreversibilidade desse processo e comecem a se integrar a ele. Eles também são parte do nosso planeta, parte da economia mundial internacional, da vida internacional. E o G20 é um bom lugar para troca de opiniões e, se quiserem, para trabalho de esclarecimento, para educar nossos colegas ocidentais. Muito obrigado.